Entra no ar, a rede de comunicação dos Tribunais de Contas do Brasil. TCM de Goiás premia prefeituras com melhores práticas pela primeira infância. Em Maceió, auditores de controle externo discutem os desafios da atividade. E no Rio de Janeiro, comunicadores dos tribunais de contas de todo o país se reúnem para fortalecer a comunicação pública. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Tricom. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Tricom, uma produção da TV Cidadã Alagoas, em parceria com as assessorias de comunicação do Sistema Tribunal de Contas do Brasil. A partir de agora, você também nos acompanha na programação da TV Justiça, em Brasília, e na Masper TV, do Rio Grande do Sul. Vamos aos destaques de hoje. O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás premiou prefeituras que apresentaram as melhores propostas para a primeira infância. A ação faz parte do encerramento do 15º Encontro Regional, realizado em Goiânia. O Teatro Goiânia, construído em 1942 em Arte Deco, foi o palco para o encerramento do 15º Encontro Regional do TCM de Goiás. O evento reuniu o presidente do tribunal e vice-presidente da Tricom, Joaquim de Castro, conselheiros substitutos, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim, procuradores, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, entre outras autoridades. O chefe de fiscalização e superintendente do trabalho no Ceará, Luiz de Freitas, proferiu palestras sobre contratação temporária no serviço público, aspectos legais e jurisprudências. O secretário-geral do governo de Goiás, Adriano Rocha Lima, falou sobre políticas públicas municipais. Durante o evento, o TCM de Goiás premiou 2 prefeituras por apresentarem as melhores propostas para a primeira infância de 0 a 6 anos de idade. O TCM quer incentivar que essas gestões possam criar medidas no plano plurianual para 2026. As cidades de Lusiânia e Rubiataba se destacaram nas áreas de saúde, educação, assistência social, entre outras. Todos nós sabemos que se não cuidarmos bem das nossas crianças nesses primeiros anos onde forma o caráter, onde dá dignidade, onde dá os primeiros passos para uma vida produtiva, digna, de respeito e de muito amor, as coisas não vão caminhar do jeito que a gente quer. E eu estou feliz por isso. É dando à política da primeira infância a importância que ela tem. É dando o primeiro lugar a ela. A ciência chegou a essa conclusão que a humanidade, para evoluir, para valer, é preciso investir nessa fase, com prioridade. O procurador-geral do Ministério Público de Contas do TCE de Pernambuco, Ricardo Alexandre, fez palestra sobre os efeitos da reforma tributária para os municípios. Se não fez agora, que faça amanhã. Algumas medidas têm que ser tomadas urgentemente, como eu vou mostrar para vocês. Elas, cada dia que você perde dinheiro, você está perdendo por 50 anos, e não estou chutando aqui, não, são 50 anos mesmo, daqui para frente para os seus municípios. Mas vamos lá. Em primeiro lugar... A jornalista Juliana Morrone foi a convidada para a palestra magna sobre políticas públicas, olhar para a entrega de resultados. Eu entendo que todos nós, a sociedade brasileira, precisa começar a mudar o modelo mental e ter um olhar de pensamento de longo prazo. Nós temos uma tendência a ficar no curto prazo. E isso vale para políticas públicas, isso vale para políticos, isso vale para o mundo corporativo e vale também para tribunais. Há que se ter um pensamento de longo prazo, que é aquele que permite o desenvolvimento. O presidente Joaquim de Castro disse que o tribunal cumpre o papel de orientar os gestores. O tribunal está fazendo é justamente fazer com que a capacitação chegue a todos os municípios do estado de Goiás, para que nós possamos cada vez mais implementar as nossas atividades da melhor forma possível. Com o evento, encerrou-se o 15º Encontro Regional do TCM, com temas fundamentais para a gestão pública municipal, como controle interno, contratações públicas, prevenção de irregularidades em atos de pessoal. Ao todo, 7 regiões do estado receberam orientações dos auditores de controle externo, reunindo mais de 3.000 pessoas. E em Rondônia, o presidente do Tribunal de Contas levou conhecimento e inspiração aos servidores durante a palestra Meta com Propósito, quando clareza, método e rotina geram resultados que impactam.
Auditório cheio, olhos atentos e corações tocados. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia viveu um momento histórico. Mais do que uma palestra, o evento foi um chamado à consciência coletiva. O presidente do TCE de Rondônia, conselheiro Wilber Coimbra, conduziu a palestra Meta com Propósito, quando clareza, método e rotina geram resultados que impactam. Qual é a meta macro do tribunal? Que é exatamente impactar a vida das pessoas. E os nossos gestores precisam ter a compreensão de que na vida nós precisamos ter propósito. E o propósito aqui na nossa instituição é servir com excelência. Servir com excelência. Isso é possível? É, porque quando as metas ganham um propósito, o trabalho deixa de ser uma tarefa e passa a se tornar uma missão pública capaz de transformar a realidade social das pessoas. O presidente abordou os entraves na execução de metas e apresentou caminhos claros, práticos e possíveis para conectar propósito institucional ao impacto social. Isso é algo que nos anima, nos inspira e assim também o forte chamado à liderança. Liderar é extrair das pessoas o melhor delas, né, e investir nelas. Eu acho que essa mensagem de propósito junto com a liderança foi um revigorar para a gente. A escuta ativa e o diálogo marcaram o tom do encontro. Mais do que falar, Wilber Coimbra ouviu. E ele trabalhou muito o propósito, né? O servir com propósito, olhando para a sociedade, para o que a gente quer atingir lá fora, de nos trazer de volta a essa reflexão. O que é um líder, o que é um chefe, a importância do propósito e de estar comunicando esse propósito para os nossos liderados. A atividade reuniu líderes dos níveis estratégico, tático e operacional do Tribunal de Contas em uma proposta ousada: construir uma nova cultura organizacional mais humana, ética e ainda mais voltada ao cidadão. Nós não somos servidores autômatos, nós temos um propósito de ir para o tribunal, de ir para as fiscalizações com um objetivo maior: mudar a vida do cidadão. Foi um dia que entrou para a história do TCE de Rondônia. Foi o dia em que falar de metas deixou de ser sinônimo de cobrança e passou a representar compromisso com a missão pública. É a certeza de um tribunal relevante, um tribunal que não vive para si, mas vive para servir a sociedade que o remunera. Vejamos agora o nosso quadro A Tricom Explica. Com a inteligência artificial, tarefas que antes levavam horas, como cruzar dados, identificar inconsistências ou acompanhar licitações, agora pode ser feita em minutos. Ela ajuda a analisar grandes volumes de informações, localizar padrões suspeitos e até sugerir riscos que merecem a atenção de conselheiros e servidores. Isso significa mais precisão, mais agilidade e decisão cada vez mais embasada. E quem ganha com isso são os membros, servidores e toda a sociedade, que passam a contar com um controle externo ainda mais eficiente e proativo. É importante lembrar que a inteligência artificial não substitui o olhar técnico e humano dos tribunais de contas, mas potencializa nosso alcance e capacidade de fiscalização. Em Maceió, auditores de controle externo de todo o país se reuniram para o 8º Congresso Nacional da categoria. O evento debateu temas polêmicos e contemporâneos relacionados à atividade de fiscalização. Maceió recebeu, entre os dias 12 e 15 de agosto, a 8ª edição do Congresso Nacional de Auditores do Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, o CONACON. O evento reuniu auditores do controle externo, especialistas do setor público, acadêmicos e sociedade civil, no Centro de Convenções, para promover debates sobre temas administrativos, legais e constitucionais que impactam diretamente a atuação das Cortes de Contas de todo o país. Esse é o nosso principal congresso, nosso principal evento, que representa a agenda institucional da NTC, que é uma agenda de diálogo e construção por um processo de simetria dos tribunais de contas. Então a gente vai discutir todos os temas relevantes que a gente trata junto aos tribunais e também com as associações nacionais. O evento é uma iniciativa da Associação Nacional de Auditores do Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil e de sua afiliada AudiTCE-AL. A grande abertura do CONACON contou com a presença de diversas autoridades do Poder Executivo de Alagoas e do controle externo brasileiro. De forma que nós estamos irmanados nessa
essa evolução e de braços abertos recebemos todos os auditores que vêm trazer as suas expertises, vêm trazer o seu conhecimento, vêm trazer aquelas evoluções nos seus respectivos tribunais de contas, naturalmente vai engrandecer e nós também vamos informar aquilo que nós temos feito, aquilo que nós evoluímos. O presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, conselheiro Edilson Silva, também prestigiou o evento e aproveitou para destacar diversos aspectos importantes das discussões levadas para o palco do CONACOM. Um evento como esse do CONACOM, ele vem trazer para lançar luzes à reflexão para como nós devemos atuar frente a um eventual choque de competência nas fiscalizações das emendas PIX, em que eventualmente se discute se a competência é dos tribunais de contas ou do Tribunal de Contas da União, em que a própria Constituição, no artigo 166A, já diz claramente que é do Tribunal de Contas do ente federado que recebe a transferência. A programação técnica começou com a palestra magna sobre a discricionariedade administrativa e o alcance do controle de legitimidade feito pelos tribunais de contas, que contou com a expertise da renomada jurista Maria Silvia Zanella de Pietro. A preocupação é saber até onde o controle pode ser exercido quando se trata de decisão discricionária da administração pública. Porque a Constituição permite o exame da legalidade e da legitimidade. Então, a grande dúvida é o que significa legitimidade, se a lei já falou em legalidade. Então, eu vou tentar demonstrar o que é legitimidade, um pouco mais do que a simples legalidade. Seria uma legalidade em sentido amplo. É isso que eu vou falar. O presidente da Corte de Contas do Estado de Rondônia levou sua contribuição no painel Direito Administrativo, Sancionador e Processo de Controle Externo. Nós vamos tratar no painel de Direito Administrativo Sancionador, Processo de Controle Externo, de forma muito especial sobre o sistema de garantias públicas, uma vez que o Direito Administrativo Sancionador, ele tem a tendência, obviamente, na persecução no processo de controle externo para responsabilização do sujeito de direito e não do objeto de direito, que é o cidadão auditado. E, por via de consequência, é destinatário das garantias constitucionais, do devido processo legal substantivo, da ampla defesa, do contraditório, e que o faz de forma plena. No Rio de Janeiro, quem se reuniu foram os comunicadores dos Tribunais de Contas do Brasil. O 3º Congresso Nacional de Comunicação discutiu inovação, linguagem simples e a proximidade com o cidadão. Acompanhe agora os melhores momentos. A Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi palco de 2 dias de debates intensos sobre como tornar a comunicação pública mais clara, acessível e próxima do cidadão. O 3º Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas reuniu mais de 1.000 jornalistas, assessores e profissionais de todo o país. Melhorar a comunicação, facilitando o diálogo com a sociedade no atual tempo em que nós vivemos, um tempo de extrema desinformação, em que as redes sociais são utilizadas como instrumento de um desserviço à sociedade. E cabe à comunicação institucional dos tribunais de contas, a comunicação pública, exercer esse papel de mediação com a sociedade para levar dados e informações numa linguagem simples, acessível e inovadora, para que nós possamos prestar à sociedade contas de como o dinheiro dele, cidadão e cidadã, está sendo aplicado. Comunicar é a nossa grande arma e, ao mesmo tempo em que nós temos um compromisso de comunicar com responsabilidade e dar ao cidadão no Brasil inteiro o melhor daquilo que proporciona o sistema de controle. Nós temos uma obrigação pública de prestar contas, de prestar um serviço de qualidade e, por isso, nada melhor do que usar um bom serviço de comunicação, seja ela através da tecnologia, mas, sobretudo, a palavra e o poder que tem as decisões. Se você tiver uma visão punitivista, ficar só punindo, aplicando multa, você aplica multa em quem não fez a coisa certa e a coisa não chegou. Então a gente tem que fazer que esse cidadão acerte. A gente tem que evitar que ele erre, e evitando que ele erre, a política pública vai chegar e a gente não vai precisar punir ninguém.
Quando você pune alguém, é muito fácil se comunicar, porque isso é notícia em tudo que é canto. Então, o nosso desafio é fazer com que o gestor público acerte, e acertando a notícia dele, não é nossa, né? Mas que a gente comunique à população que a gente está fazendo a coisa certa para a política pública chegar. Promovido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Tribunais de Contas do Estado e do Município do Rio de Janeiro e Instituto Rui Barbosa, o evento contou com grandes nomes do jornalismo nacional. Juliana Morrone e Natuza Neri levaram importantes insights para o palco do CNCTC. Destaquei o fato de que nós estamos sim vivendo na era da transparência, em que tudo emerge, tudo vem à tona, e isso tem que ser levado em conta para quem tem uma atuação aí na comunicação. Todos estamos expostos, de certa forma todos estamos nus. Então, mais do que nunca, a gente tem que trabalhar sempre com foco na integridade e na divulgação do que é certo, porque é certo e por isso mesmo que tem que ser divulgado. Se vocês não lideram, vocês serão liderados. Mas existe uma hipótese pior. Não liderar pode significar ser arrebatado. Então, transparência, às vezes aquilo vai dar um problema, eu sei, porque dá. Ainda mais quando a gente fala de uma entidade, de uma instituição que é uma instituição híbrida. Mas vocês precisam sempre ter em mente que quando a gente conta a nossa história, a gente conta a história pela primeira vez, porque isso também é um agravante positivo. Quando você conta a história, e é uma história desconhecida, e você conta pela primeira vez, a tendência é aquela informação prevalecer mais. Durante o evento, o secretário municipal de Integridade, Transparência e Proteção de Dados do Rio de Janeiro, Rodrigo Correia, reforçou a importância do CNCTC. Discutir comunicação nesse congresso é essencial para que os órgãos que controlam contas comuniquem bem, né, enfrentem o desafio do combate à falta de integridade da informação, as fake news, enfim, as deepfakes. E para a gente da Prefeitura do Rio, que é sempre parceiro da Tricom, né, fomos certificados recentemente com o selo Diamante de Transparência Pública, é uma alegria estar aqui e é uma alegria sermos parceiros desse evento. O evento se despediu do Rio de Janeiro com o anúncio da próxima edição, que será em Belo Horizonte, Minas Gerais, e também com o compromisso de levar a comunicação pública a um novo patamar, mais transparente, inovadora e próxima da sociedade. O primeiro evento nesta área, o primeiro congresso de comunicação, foi realizado em Santa Catarina e nasceu da necessidade, da importância para que se possa fazer de uma forma efetiva o controle social. E o controle social se dá prestando conta do nosso trabalho. Parabéns para a Rede de Comunicação pela iniciativa. A gente também não pode deixar de lembrar que entre os dias 2 a 5 de dezembro, os Tribunais de Contas têm um encontro marcado no 9º Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, que vai acontecer em Florianópolis. Mais atualizações vocês podem acompanhar no site da tricom.org.br. Em Minas Gerais, o Tribunal de Contas levou até Uberlândia o seu encontro técnico. Entre os temas discutidos, a licitação ganhou destaque como uma das principais pautas do evento. Quando o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva chegou ao local onde seria São Pedro de Uberabinha, lá pelo século XVII, encontrou os caiapós. Os caiapós viviam da caça, pesca e do cultivo de milho e mandioca. O território, que veio a se chamar Uberlândia, em uma época em que nem existiam carros por aplicativo, acredite, até hoje tem a produção de grãos e a pecuária como os setores que geram os maiores rendimentos do município. Nosso arrozinho com feijão, bifinho acebolado e saladinha tem história, viu? E para sair daqui e chegar até a mesa das nossas casas, tem todo um esquema, né? E aí a gente avalia o preço, a qualidade, a quantidade, se vale a pena comprar do nosso vizinho ou não. E é exatamente isso que a administração pública também faz.
E o nome desse processo é licitação. Licitação é a forma como os municípios adquirem as suas necessidades, quer seja produtos, serviços. A lei nova ela não deixa de ser um resumo das leis anteriores. A maior novidade nesse aspecto é o estudo técnico preliminar, que é um documento que a lei nunca havia trazido e que vai ajudar muito assim, os municípios, porque embora a gente gaste um tempo elaborando esse documento, a gente ganha esse tempo à frente. A comidinha que chega na cantina das escolas, por exemplo, passa por esse processo de licitação. A merenda escolar é um processo muito mais complexo do que os processos normais. Então, às vezes, nós temos que fazer mais de uma licitação durante o ano para a gente poder adquirir gêneros alimentícios com preços interessantes, produtos frescos, né, e de boa qualidade. Muitas crianças praticamente têm na merenda escolar a única forma de alimentação, ou a principal forma de alimentação. A gente sempre recebe produtos de boa qualidade, tem agricultura familiar, né? Então está sempre atento à qualidade do que é ofertado para os nossos estudantes e o quantitativo, né, para atender a todos. Licitação é só um dos temas que o Tribunal de Contas tem apresentado nos encontros técnicos de 2025. Nos dias 7 e 8 de agosto, os auditores do TCE-MG vieram até Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para tirar dúvidas, trocar ideias e explicar temas de interesses dos jurisdicionados. Não é só a merenda escolar que precisa de passar por todo esse processo, mas eu confesso que esse assunto até me deu uma fome, viu? Deixa eu ver o que tem para comer aqui. Qual que é o prato que vocês acham que eles mais gostam aqui? Estrogonofe. Sempre eles pedem macarrão. Ah, eu quero entregar, né? O tempero da tia da cantina é muito bom. É o macarrão. E a galinhada. Estrogonofe, professor. Tilápia? Macarrão. Gente, eu vou ficar por aqui porque eu quero experimentar esse macarrão. No Mato Grosso, o Tribunal de Contas tem reforçado ações para a primeira infância, fiscalizações sobre a qualidade do transporte escolar e o monitoramento dos atendimentos de saúde para as crianças estão entre as iniciativas mais recentes. A ciência, em vários estudos, já atestou que a primeira infância é o momento mais importante para a formação do cidadão e se reflete durante toda a sua vida. Por isso mesmo, cuidar da primeira infância, dos 0 aos 6 anos de idade, é fundamental para termos um cidadão pleno, seja do ponto de vista físico, psicocognitivo e emocionalmente falando. O Tribunal de Contas de Mato Grosso sabe disso e dedica muito do trabalho no dia a dia, cuidando das políticas públicas específicas de defesa e promoção da primeira infância, seja com a presença na defesa e incentivo de políticas públicas transversais e multissetoriais voltadas às nossas crianças, seja na garantia do acesso à saúde, acompanhamento médico, medicamentos, exames e na vacinação em dia, seja na garantia da vaga na creche ou assegurando o direito à escola pública, cuidando do transporte escolar e gratuito com segurança e respeito, ou ainda trabalhando para que a merenda escolar seja de qualidade, saborosa e saudável. Enfim, o TCE Mato Grosso está atento e atuando. Ações como a da Comissão Permanente de Educação e Cultura, fiscalizando a qualidade do transporte escolar em todo o estado, por meio da representação do órgão de controle no GAEP, que garantiu 120 milhões de reais para a construção de novas creches no estado, com o objetivo de eliminar o déficit de 12 mil vagas. Existem estudos científicos, não é nenhum achismo, de que a primeira infância é a fase mais importante da educação. A primeira infância é aquela fase que, se não houver um atendimento adequado nesse momento, no que se refere à creche e também à educação infantil, ela não tem conserto. A base da educação de uma nação é a primeira infância. O TCE também mantém atenção redobrada em relação às políticas de saúde pública dedicadas à primeira infância, seja fiscalizando o atendimento nas estratégias de saúde primária, seja na cobrança e orientação do poder público quanto à cobertura vacinal. A Comissão Permanente de Saúde, Previdência e Assistência Social do TCE Mato Grosso mantém-se atenta e atuando. Nós precisamos ter uma atuação maior
nessa vertente pedagógica, nessa vertente orientativa, que eu tenho certeza que se o sistema de controle trabalhar unido, nós vamos ser muito mais eficazes. O tribunal quer que o gestor aplique o que manda a lei na saúde, na educação, mas quer que na ponta tenha resultado. Não é apenas colocar o dinheiro. Tem que colocar o dinheiro e depois ver lá o resultado, se está certo, se a ponta, se o cidadão está recebendo. E estes foram os destaques do Jornal Atricom. Agradecemos pela sua companhia e esperamos você novamente na próxima edição. Até lá!